pensar no que me move, no que me atravessa com o frevo, tem uma relação direta com a minha vida inteira. Eu penso em fragmentos da infância, penso na adolescência, do primeiro grupo de dança que eu participei, que foi o Balé Brasílica. Penso nesse frevo da cena, do palco, que eu aprendi com a metodologia brasílica. Mas penso também em todas essas referências nas quais o Balé Brasílica bebeu na fonte, o Balé Popular do Recife bebeu na fonte. Eu penso em Nascimento do Passo, né? Eu penso hoje de uma forma mais ampla em tantas possibilidades e formas que tem da gente se relacionar com o frevo, né? Dentro do próprio Arte Folia, se a gente for parar para pensar, tem um monte. Então, se só dentro do Arte Folia tem um monte, imagina para o que está além, né? Para além do Arte Folia, né? Então, essa possibilidade também dos espaços que eu pude frequentar a partir das experiências que o frevo me proporcionou, né? Então, hoje eu estou vivendo uma relação de fazer as pazes com a minha dança, com o meu frevo. Então, acho que é um momento bem especial, assim. Eu nasci em Olinda, né? Me chamo Ramário Júnior, sou natural de Olinda, nasci dia 6 de junho de 1982, exatamente na Praça do Carmo. Ou seja, o frevo está muito presente em mim e em todo esse movimento que eu faço por Olinda, assim. Seja no final de semana, seja nos ensaios dos blocos que antecede o carnaval, seja no próprio carnaval. Eu percebo que o frevo, ele me atravessa de uma forma em que, às vezes eu nem percebo. Exemplo, eu chego no muro da minha casa, ao meio-dia, naquele sol quente, e eu consigo me conectar com aquele dia de carnaval, em que o sol está muito quente e que as pessoas estão passando para cima e para baixo, loucas, desesperadas por frevo, por bloco, por festa. Também quando eu vejo os ensaios das orquestras de frevos que acontecem no Vassourinhas de Olinda, na Henrique Dias, as orquestras que ensaiam de forma itinerante, né, nas praças de Olinda. As companhias de frevo que existem em Olinda, Cia Brasil por Dança, o Frevarte, o Frevança, as pessoas que passam fantasiadas também. Esse movimento de pessoas que sobem e descem aos domingos em Olinda também é muito característico do carnaval, assim, que remete ao frevo. Em Olinda é muito fácil você ver alguém tocando um saxofone, um pistão, um tarol, um surdo, né? Esses instrumentos que compõem uma orquestra de frevo. É engraçado que eu nunca pensei em fazer frevo, assim, nunca pensei em dançar frevo. Eu sempre vivi esse universo em Olinda, por morar ali, mas nunca me vi naquela história, né? Fazendo frevo e dançando frevo. E aí, de repente, eu me pego já dentro. Se você me perguntar como eu cheguei lá, eu não sei te responder. Eu sei que eu já me vi dentro desse universo, assim. Eu comecei a dançar escondido, como eu falei. E aí, eu já me vi dentro dos ensaios das companhias, que na época era frevo de rua, né? Que era no chão, duro. De repente, eu me vi em algumas outras companhias dançando frevo também. No Recife, Jaboatão, Palmarelo, enfim. Não sei exatamente quando eu entrei, assim, vou começar a fazer frevo agora. Não teve esse momento, assim. Acho que eu fui indo e esse frevo foi também me atravessando. Tenho 2 irmãos dos 5 que são músicos, né? Eles tocam instrumento de percussão. E aí esse som do frevo, do caixa do frevo, do surdo, que são instrumentos de percussão da orquestra, sempre tiveram presente na minha casa, sempre. Eu acredito que foi através do frevo que eu me entendi muitas coisas na minha vida, inclusive essa escolha de querer ser artista, querer ser passista. Que eu acho que eu entrei no frevo com 7, 8 anos na Escola Municipal de Frevo. E já naquele ambiente eu entendi que era uma dança que havia muitas possibilidades de se fazer. Pela diversidade de corpos, de classes, de raças, das suas limitações. E que todo mundo ali dançava e todo mundo ali fazia frevo. E até então meu entendimento de dança era algo muito mais, um pouco mais rígido. Não que na escola a gente não tivesse técnicas e metodologias que levaram para esses caminhos também. Mas
eu entendi que no frevo existia um lugar de muitas possibilidades e de uma diversidade, que eu acho que isso é uma das coisas que me move até hoje, assim. E não só entender o frevo como dança, mas o frevo como manifestação como um todo. Quando eu comecei a tocar também e vi que o frevo era algo que me instigava no instrumento também, entender como a musicalidade influencia na minha dança, eu vi que ali geravam também outras possibilidades de se dançar e de se entender frevo. E quando eu digo que eu entendi muitas coisas, foi quando eu comecei a olhar mais para o frevo na sua relação histórica e de entender de onde o frevo veio. E quando percebi que veio desse lugar da rua e que ele tá tão, essa diversidade ela é tão possível porque o contexto em que ela nasce é de um lugar que tudo pode acontecer, que é a rua. Então isso me atravessa e me move em muitos lugares também, quando eu entendo que o frevo é uma manifestação negra. Então o porquê se faz frevo, assim. E é um lugar de muitas explosões, eu acho que de muitas sensações. Então acho que eu volto para esse lugar da diversidade mesmo. Eu acho que o frevo não cabe em si, a massa sonora explode, os corpos explodem, então eles se encontram, mas eles também se expandem. Uma coisa que ficou muito marcado para mim do frevo foi no carnaval com minha família. A primeira vez que eu acho que eu tinha, 8 anos de idade, minha mãe me trouxe para um bloco chamado Azulão, que saía daqui, que era do Bandep, o antigo Bandep. Que foi a primeira vez que eu vi o frevo sendo tocado e dançado, mas também na perspectiva de palco, assim. O que me chamou a atenção não foi as pessoas dançando embaixo na rua, né? Mas assim, um bailarino em cima dançando e o frevo tocando. E a primeira lembrança que eu tenho do frevo é esse momento. O frevo, pra mim, hoje é muito mais tranquilo, assim, de dançar, de movimentar, de estar... Porque quando eu comecei, a primeira impressão que eu tive com o frevo foi muito, muito complicada, porque eu sempre gostei muito de dançar, e eu fazia parte da dança popular, e na dança popular, nos grupos, tinha a parte do frevo, só que era muito, muito difícil para mim dançar, né? Tem uma estética muito... que chegava a ser dolorosa. E aí eu não curtia muito isso, e até vim entender que o frevo não era só aquilo que passava para mim, né, na minha comunidade lá, aquele grupo. Até vim entender isso e até começar a curtir o frevo, que é o frevo que eu danço hoje, que é muito mais gostoso de se dançar. Então, eu acho que é isso, que tem a ver até com a memória da minha foto do frevo, que é com os amigos que a gente fez na praça, que foi o primeiro... Quando eu comecei a questionar o frevo que eu dançava na companhia, nos grupos de dança, porque eu tenho que fazer essa perna, porque eu tenho que fazer, e eu fiz esse movimento lá na Praça da UR6, que aí eu disse, o que a gente quiser. Tanto que tinha um primo meu, na foto tem um primo meu que ele não é bailarino, é dançarino, e estava também, porque eu via que todo mundo tinha a possibilidade de dançar frevo e não tinha que essa coisa regrada. E a partir disso agora eu gosto do frevo. E isso aconteceu com outras danças também. Um balé clássico, por exemplo, sabe? De que gostar de dançar a partir do momento que eu coloco ele no meu corpo e reverbero isso. Não quero fazer coisas estabelecidas por causa da estética, por causa de... Eu comecei a dançar frevo em 2010. E aí naquela época já era bem difícil, assim, questão de ter apoio da minha família mesmo, né? Foi quando eu também me assumi a minha dissidência sexual. E aí foi bem impactante, porque foi tudo junto, eu comecei a dançar e eu sempre ligo essas duas coisas porque impactaram bastante naquela época. E foi quando eu conheci o frevo. Eu entrei na escola de frevo, fiz aula acho que 1 ano, aí me afastei, fui conhecendo outras linguagens, aí não me afastei por nada não, me afastei porque coisas da vida mesmo, sabe? E aí em 2016 eu tive um reencontro com o frevo, que fui convidada para dançar com Arte Folia,
A gente ia dançar na Califórnia, né? Aí eu fui convidada para uma substituição e aí acabei ficando e estou até hoje. E aí o que me move mesmo é esse desejo de estar em cena, de mover. Olhando hoje para minha relação com o frevo, o que me move é olhar para ele enquanto uma dança que está na rua, que se fez na rua e que talvez precise voltar mais para a rua. E isso me atravessa olhando para a dança frevo, sobretudo para as questões artísticas talvez da dança e como ela se configurou de ir para o palco, como ela se configurou como identidade cultural do Recife. Então, olhar para o frevo enquanto uma dança que surge dos corpos na rua, dos corpos negros na rua, enquanto a dança afrodiaspórica, olhar para a dança frevo enquanto uma encruzilhada e entender a quantidade de possibilidades que esse corpo na rua gera é o que tem me mobilizado, o que tem me atravessado a pensar e a dançar frevo. Que corpos são esses que dançam, que ruas são essas, que relação se estabelece com a rua, o que é que tem nessa rua que atravessa o fazer frevo. Eu acho que eu gostaria de fazer um link, na real, com a foto que eu compartilhei com o grupo, que é da minha memória. É uma foto que é da Escola de Frevo, no Marco Zero, e é uma foto que tem muitos passistas, com uma diversidade de corpos muito grande, e é Landinha na frente, mestra Landinha saltando assim, e foi a foto que me mobilizou aí para a escola querer ir fazer frevo, né, assim. E aí, hoje, olhando para essa foto, eu fico muito pensando dessa relação mesmo dos corpos, da diversidade, de saber as histórias das pessoas com frevo, de olhar para as memórias das pessoas do grupo, assim, e entender cada vez mais sobre essa diversidade, assim, sobre como cada pessoa se relaciona diferente com o frevo, mas como em algum lugar a gente se encontra. Eu acho que isso é uma coisa também que me move, na real. Os lugares de encontros. Minha família tinha um bloco de carnaval e eu vivenciava essa coisa da festa, né? Então, como eu sempre fui uma criança que gostava de dançar e gostava que as pessoas me vissem dançando, rolava aquela coisa, vai, Aninha, dança no meio, vai, não sei o quê. E aquela felicidade toda estava muito atrelada a esses momentos da família vivenciando o carnaval, né? A partir do momento que eu comecei a dançar profissionalmente e que o Arte Folia entrou na minha vida, né, de uma forma profissional também, eu fui buscando encaixar meu corpo no formato que a companhia propunha, assim, falando de técnica mesmo, né, eu comecei a não gostar. Começou a ficar uma coisa muito sofrida, muito dolorida, assim, me deixava num estado de apreensão muito grande, assim, sempre que tinha ensaio e que ia chegar a hora do frevo, sabe? E esse aí em Preto no Branco teve um mergulho muito intenso, porque era só frevo, né? Antes de Preto no Branco ainda tinha o espaço ali do ensaio ainda era compartilhado com maracatu, que eu amo, né? Com afoxé, com caboclinhos, com outras danças que não exigiam tanto assim. Nem a minha cobrança era diferente, né? Em relação ao que eu estava entregando, e ver as outras pessoas dançando frevo do grupo também me deixava nesse estado de ansiedade, assim, de ter que corresponder tal qual as pessoas correspondiam. Então, as minhas memórias, elas oscilam entre o que era antes do Arte Folia e o que virou, né, depois disso. Encontrar esse frevo no lugar da descontração, no lugar do experimento, do improviso, né? Depois que a gente sai um pouquinho dessa caixinha do formato de ter que ser assim, e eu entender que não, gente, o frevo também tem outros corpos aí dançando frevo que me mostram que não precisa ser daquele jeito para ser incrível. Então, eu acho que teve um pouco desse retorno à brincadeira, né? Que aí quando eu penso no que me move, quando eu danço frevo, eu penso no que nesse estado de festa, né? Nesse estado de encontro, não no estado de encontro, mas o que os encontros também me dão, como meu corpo responde a esses estímulos. O Na Sola do Pé, ele me trouxe questões e reflexões que eu acho que estavam
no campo, mas que eu não tinha parado ainda para observar, né? Então essa coisa de honrar minha trajetória e os lugares por onde eu passei, os acessos que eu tive, a forma como o frevo entrou na minha vida tão fortemente, né? Essa relação assim mais ampliada também, né? Como gestora de um grupo, né? Então isso também atravessa corporalmente, né? Eu quero que seja cada vez mais fluido, cada vez mais sentido, sabe? Mas com esse outro lugar de consciência, assim, desse corpo que eu tenho hoje, desse corpo que já pariu e que continua se relacionando com a dança e buscando outras formas de relação com a dança, né? Que não apenas essa que está no palco, que está na cena, né? Eu honro todos os lugares pelos quais eu passei, as oportunidades que eu vivi, né? De conhecer tanta gente relacionada ao frevo. Acho que é uma comunidade imensa, né? Extensa, de pessoas que dedicam a vida ao frevo. E honrar isso é uma coisa muito séria. Então eu encaro o frevo com muita seriedade. Ele é pra gente sentir prazer, mas é pra gente ter também esse lugar de saudação, sabe? De celebração.